Oferecimento Gorila. Gestão de pessoas é um tema importante e de grande desafio. Por isso, fomos buscar novidades sobre esse assunto. Hoje, vamos falar de ferramentas inteligentes. Você já imaginou um painel com a lista de todos os candidatos de uma vaga? Para saber mais como isso funciona, me acompanhe nesta entrevista. Eu sou Paola Tucunduva e este é o programa Alma do Negócio. Olá, o programa Alma do Negócio tem uma linguagem inovadora, clara e objetiva para buscar inspirá-los. Fique conosco, assista essa entrevista e amplie a sua visão, porque hoje eu vou conversar com Marco Polo. Marco Polo é engenheiro agrônomo formado pela USP, tem pós-graduação em marketing na ESPM, MBA de varejo na UFRJ e curso de especialização em marketing estratégico. Atualmente, ele é diretor da empresa Rede Inteligente. Boa tarde, Marco. Muito obrigada aí pela essa entrevista e por essa oportunidade. Boa tarde, um prazer estar aqui com você no programa Alma do Negócio. Muito legal. E aí, começar um pouco contando, me fala um pouco como foi aí a criação da empresa Rede Inteligente. A Rede Inteligente é uma empresa de consultoria em gestão com um forte foco em desempenho. O fundador da Rede Inteligente foi meu irmão, Marco Pinheiro. Ele foi o primeiro professor de franchising no Brasil. E ele trouxe para a consultoria toda uma cultura de desempenho que vem fazendo diferença no varejo. Olha só, e aí, vamos dizer, vocês usam esse, mais do que o nome da empresa, é um conceito, né? Rede Inteligente. Conta um pouco para nós o que é esse conceito. Então, quando nasceu o nome Rede Inteligente, a ideia era exatamente, ainda no ano 2000, nem se falava tanto a web estava nascendo, estava se fortalecendo, e já existia uma percepção de que existia uma grande necessidade, mais do que oportunidade, uma necessidade de unir a marca através da web. Então, a Rede Inteligente, ela tem o gente com um sorriso, que são as pessoas, e a rede é a proposta de se criar interatividade entre gestores e trazer profissionalização para o processo de gestão. Olha que interessante. Então, a questão das ferramentas inteligentes, o conceito é que, vamos dizer, internet, computador, software, seja um veículo para essa interação entre as pessoas, é isso? Com certeza. Nós, já em 2000, quando praticávamos uma consultoria de desempenho na gestão, nós percebemos uma necessidade de criar algumas ferramentas. E aí que foi uma estratégia da empresa estabelecer uma equipe própria de TI e começar a desenvolver ferramentas que trabalhassem na nuvem e que possibilitassem ao gestor, com um login e uma senha, acessar de qualquer lugar do planeta a sua ferramenta de gestão e interagir com a sua rede, com os outros gestores. Olha que interessante. Ele que já vive e respira esse mundo tecnológico, né? Eu vou aproveitar, já que você falou, na nuvem. Me explica o que é esse conceito da nuvem, que já é um conceito mais moderno. E é interessante porque, assim, em 2000 a gente já estava investindo muito dinheiro, investindo em profissionais capacitados para trazer as ferramentas de gestão para que elas pudessem trabalhar 100% na web, aonde o usuário não precisasse necessariamente comprar um software, instalar o software numa máquina e, eventualmente, se essa máquina, ele perdesse a máquina por algum motivo, ele perder as informações que estavam ali. Então, trabalhar na nuvem significa, na verdade, que toda ferramenta ela está num provedor, ela está longe do usuário. O usuário, na verdade, está usando a web como um veículo de acesso
a todo o processamento, a inteligência e ao banco de dados. Quer dizer que eu não preciso ter um computador potente para carregar e ter esse software dentro da minha empresa. Eu vou ter acesso, basta uma conexão boa com a internet que ele funciona. Com certeza. E num mundo que hoje está mais do que fazendo sentido, com essas bandas largas cada vez melhores, você pode, na verdade, acessar de um cybercafé informações estratégicas da sua empresa e ajudar, de alguma maneira, nos processos decisórios, mesmo estando, por exemplo, numas férias em algum lugar do planeta. Olha que interessante. Então, você já percebeu aí como funcionam essas ferramentas inteligentes. Você tem dúvidas? Mande a sua pergunta e o Marco Polo vai responder aqui ao vivo, direto do nosso estúdio. Então, quer conhecer mais detalhes de como funcionam essas ferramentas de gestão com foco em desempenho? Então, agora me conta um pouco como funciona o Sistema Trabalhe Conosco, que é uma das ferramentas que vocês oferecem. O Sistema Trabalhe Conosco, ele nasce de uma forma interessante, porque num desses trabalhos de consultoria, um grande cliente nosso, o Magazine Luiza, nos pediu para desenvolver uma ferramenta que eles precisavam inaugurar 50 lojas na Grande São Paulo. E através dessa demanda, nós aceitamos o desafio e começamos a construir uma ferramenta que fosse capaz de captar profissionais, os currículos dos profissionais e mais do que isso, gerar entre esses profissionais e a marca um ambiente de relacionamento, uma verdadeira comunidade onde esses profissionais pudessem estar não enviando o currículo deles, mas se plugando nessa comunidade e começando uma relação de longo prazo. Olha que interessante. Então, quer dizer que um candidato hoje que entra no site do Magazine Luiza, ele encontra um lugar lá que quer trabalhar conosco, alguma coisa assim, é isso? E aí, ali no momento em que ele está cadastrando o nome dele, ele está sendo cadastrado nesse sistema, é isso? Exatamente. O candidato, ele passa pela marca, entra no site da empresa, e hoje essa ferramenta está espalhada em grandes redes de varejo. E quando ele encontra o link, quer trabalhar conosco ou quer participar da nossa equipe, cada empresa escolhe o seu link e ele clica, ele vai cair na ferramenta. Nessa ferramenta, ele vai estar entrando num banco de dados inteligente, onde ele vai poder digitar todas as informações sobre o currículo profissional dele, fazer uma ficha cadastral completa e ter um login e senha. Por que o login e senha é importante nesse momento? Porque é aí que vai gerar o relacionamento. É isso que eu fiquei pensando, como funciona o relacionamento? Porque a gente vê hoje em dia os sites onde você pode mandar a sua informação e você não recebe mais nenhum tipo de ligação com a empresa. Então, como é que funciona essa ligação hoje, depois que eu tenho esse login e essa senha? Isso que é muito bacana. Existe uma quebra de um grande paradigma, que é o paradigma do você recebeu o meu currículo. O currículo, na verdade, ele não é mais enviado no mundo de hoje. Ele é disponibilizado na web. Então, eu entro, me cadastro meu currículo numa marca que eu tenho afinidade, dentro de um sistema Trabalho Conosco, e a partir dali, na evolução da minha carreira, eu vou ter a oportunidade de atualizar os meus dados. O que a gente conversa muito com os gestores de recursos humanos. Até pouco tempo atrás, se montava uma pilha gigante de currículos impressos. Abria uma gaveta, colocava aquilo ali e cada vez que você tinha que pegar aquela pilha, você pensava duas vezes. Desesperador. Né? Eu lembro que alguns poucos meses atrás eu entrei numa empresa de recursos humanos e eles tinham uma colmeia. O que era uma colmeia? Era um monte de buracos, assim, de gavetas, onde eles iam acumulando os currículos por área de interesse. Okay. E o que acontecia com essa pilha? Depois de alguns meses, essa pilha, eles pegavam a parte de baixo da pilha e jogavam no lixo, porque o currículo ficou velho. Então, o conceito de interatividade no sistema Trabalhe Conosco é esse, meu currículo não fica mais velho. Porque eu posso entrar lá e atualizar as minhas informações. E aquele profissional pouco experiente, que hoje não está sendo aproveitado para uma vaga, daqui 3 anos ele pode ter uma experiência para a marca que justifique uma contratação. Então, eu não descarto mais currículo. O que eu faço com esse currículo? Não, você cuida dessa relação. Olha que interessante. É um profissional do mercado que está se relacionando com a marca e se identificou com ela. Muito legal. E aí, por exemplo, se eu entro lá e me cadastro no Magazine Luiza e dali a um tempo eu resolvo acessar um outro cliente que use a ferramenta da rede inteligente. Como que isso funciona? Eu posso aproveitar esse mesmo cadastro? Isso, é aí que é o legal porque a ferramenta ela é inteligente. Então, quando eu entro num banco, eu estou me cadastrando numa comunidade específica daquela marca. Eu passo a fazer parte da comunidade do Magazine. Tá. Passaram alguns meses, eu resolvi entrar, por exemplo, na C&C e participar
de uma vaga. Então, nesse momento, como eles usam a mesma plataforma, quando eu entrar, eu vou me surpreender, porque ela vai reconhecer no meu CPF todas as informações, entre aspas, genéricas. O que eu chamo de informações genéricas? É assim, você está fazendo graduação, você vai estar fazendo graduação para todas as empresas, isso não muda. Então, naquele momento, ele puxa todas as informações e as informações são aproveitadas. O candidato tem a vida muito facilitada. Que interessante. E vocês estiveram no CONAR, que é um grande evento de RH, né? Pela primeira vez você estava me contando que vocês participaram expondo. Me conta um pouco como é que foi essa experiência. Oportunidade fantástica. Nosso produto para recursos humanos é um produto relativamente novo no mercado e nós não tínhamos ainda participado de nenhum CONAR. E a ideia de ir para o CONAR é para que o profissional pudesse conhecer uma ferramenta que tem uma proposta de gestão. Porque o que acontece? A maior parte das ferramentas que estão no mercado hoje, elas entraram pela abordagem do procurar pessoas. Processo de seleção assim, puro tradicional. Eu tenho uma dificuldade de achar gente. Então, se você me der um bancão de pessoas, puxa, você vai salvar a minha vida. E a proposta da rede inteligente é muito maior do que essa. É eu organizar a gestão do processo seletivo, onde o encontrar o candidato é o primeiro passo, mas toda a gestão do processo ela vem para uma ferramenta inteligente. E essa abordagem fez uma diferença muito grande. A gente percebeu nas empresas uma curiosidade em conhecer a ferramenta e agora nós estamos colhendo frutos. Olha que está muito bacana. Então me conta um pouco mais quais são os benefícios que essa ferramenta traz para os usuários. Muito legal. Então eu vou dividir para você, Paola, assim, os dois lados. Do lado do candidato, primeiro tem um respeito muito grande da identidade desse candidato com as marcas de interesse. Então o candidato, a princípio, é ele que vai escolher em que comunidade que ele quer fazer parte. Ele vai entrar na marca, ele vai poder se plugar, ele vai colocar o currículo dele ali completo. E quando ele coloca o currículo, se mais para frente ele quiser desabilitar o currículo, ele também pode. É um site de relacionamento. Do lado da marca, a ideia é, primeiro, vamos captar profissionais, vamos unir profissionais em torno de um portal com identidade dessa marca e que possa, de alguma maneira, começar uma relação de longo prazo. Esse é o processo. Então as marcas às vezes reclamam, puxa, estou começando com um banco relativamente pequeno. E eles se surpreendem, porque rapidamente esse banco começa a crescer e a atender as demandas. O profissional que entrou na marca, ele está dali para frente sendo convidado a participar dos processos. Então, um dos grandes benefícios da marca é, eu passo a ter um local meu, marca, para publicar todas as minhas vagas. Tá, então aí quando eu publico essa marca, essa vaga, vai aparecer inclusive para o meu público interno? Isso. O banco do Sistema Trabalhe Conosco, ele é um banco onde ele é formado por candidatos e quando eu marco o candidato como colaborador, ele forma um segundo banco, que é um banco só de colaboradores. Então eu tenho a liberdade de, por exemplo, abrir uma vaga num processo seletivo interno só para os meus colaboradores ou abrir para um externo ou abrir para ambos. Os dois. É muito legal. Até nós já temos aqui uma pergunta da Paula, que parabeniza o programa e gostaria de saber se a ferramenta faz processo seletivo para os gestores de RH. Eu acho que é importante você contar um pouquinho quais são as vantagens do sistema para o gestor de RH. Tá bom. Olha, Paula, faz, com certeza, o que a gente percebe, assim, os gestores de recursos humanos estão, assim, empolgadíssimos com a ferramenta, porque, de alguma maneira, a ferramenta está ajudando o gestor de recursos humanos a cumprir 3 etapas dentro da organização. Quais são essas 3 etapas? Primeiro, eu preciso estabelecer dentro da organização quais são os critérios de contratação. E eu preciso comunicar isso com qualidade. Por incrível que pareça, a maior parte das empresas tem dificuldade, os profissionais de recursos humanos têm dificuldades em deixar claro para a organização, para o cargo X, os pré-requisitos são esses, a estratégia de formação, o que eu estou buscando. Experiência. Perfeito. Qual é a minha estratégia, o que nós chamamos assim? Qual é a estratégia de contratação? Então essa é a primeira etapa e a ferramenta cumpre perfeitamente. A segunda é, eu estou atendendo a estratégia, eu estou conseguindo contratar com conformidade. Então, Paula, eu defino no sistema quem eu estou buscando,
e eu meço se aquele que eu estou contratando atende os pré-requisitos a qual eu defini no sistema. E ele dá uma coisa que eu achei interessante, Paula, ele mostra em termos de porcentagem. Então, para toda aquela, vamos dizer, aquela qualificação que você pediu, vão ter candidatos que vão atender a 95% que você está pedindo e tem candidatos que vão atender a 70% aquela sua exigência, Perfeito. Não é isso, Então, Marco? detalhando um pouco até esse exemplo. Então, você fala assim, como que eu defino a minha estratégia de contratação? Por exemplo, eu defino no sistema os pré-requisitos. Então, eu vou lá e determino, eu quero uma formação X, eu quero um profissional que more numa área Y, eu quero um profissional que tenha alguma experiência profissional acumulada, alguma competência. Junto com isso, eu posso definir, por exemplo, para algum cargo, uma avaliação de conhecimento, para eu saber se esse profissional está apto a começar com conhecimento mínimo. Então, eu posso pôr um questionário com algumas Qualquer perguntas. A ferramenta ela tem avaliações, testes online, onde eu posso estabelecer número de perguntas que eu quiser. Elas são randômicas para evitar a cola do candidato. E ao mesmo tempo que o candidato entra na fase e a ferramenta manda o convite, quando o candidato responde, a nota já aparece. E aí eu vou entrar no passo que a Paola comentou. Quando eu entro no painel de vagas, eu tenho todos os candidatos que estão participando daquele processo e do lado do nome desse candidato já aparece quantos % dos pré-requisitos esse candidato atingiu e se eu mandei avaliações para ele, já a nota de cada avaliação do lado. Então isso ganha um tempo, uma velocidade, uma qualidade simplesmente fantástica. Olha que incrível. E esse é o segundo passo. E qual que seria o terceiro? Você poderia perguntar. Bom, todo gestor de recursos humanos, ele precisa agora medir, uma vez estando em conformidade, se esse profissional contratado, ele está dando o resultado esperado. Eu ia te perguntar isso, se tem um acompanhamento do desempenho desses candidatos depois, quando ele já está na empresa. E aí a gente fecha o ciclo, Paola. Por quê? Porque eu contrato o profissional e a ferramenta cria um banco só de profissionais, eu passo a acompanhar a vida desse profissional dentro da empresa, eu posso inserir na vida desse profissional os indicadores de desempenho da função. Posso pôr metas de resultado para ele e avaliar se ele está atingindo ou não. Com certeza, e ao longo do tempo, quanto tempo ele está durando junto comigo. Então, de alguma maneira, eu vou poder medir esse profissional com quantos meses de vida dentro da empresa, esse profissional, com o perfil que eu determinei que deveria ser contratado, começou a gerar resultado. Olha que interessante. E isso é importante, porque você fala assim, agora eu vou fechar o ciclo, eu vou renovar, eu vou reorganizar os meus pré-requisitos caso não esteja atendendo. E aí eu posso, por exemplo, se eu tenho vários vendedores, eu consigo com essa ferramenta avaliar qual que está dando um resultado melhor e conhecer o perfil dele para daí usar essa experiência para futuras contratações. Com certeza. Aí você me deu uma deixa para eu falar também que na nossa ferramenta, a gente tem inserido a ferramenta, além de avaliações online, a metodologia DISC. É isso que eu ia falar, tem um bônus, né? O DISC. Explica para quem não conhece o que é o DISC. Então, o que é o DISC? O DISC é uma metodologia internacional, onde o candidato ele preenche um questionário e a metodologia faz uma fotografia do perfil comportamental desse candidato, baseado em 4 pilastras: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Bom, no momento em que esse profissional preenche esse questionário, o sistema, você pode colocar dentro do sistema quais são os perfis referenciais para cada cargo. Então, a ferramenta, também dentro daquele mesmo painel, ela pode mostrar se o perfil comportamental desse candidato, ele tem aderência, ele está alinhado com o perfil comportamental que você procura como referência do cargo em questão. Olha só, que importante. Então, legal. Paula, fica claro que é uma ferramenta que pode ajudar e muito trabalho do pessoal de RH, para os gestores. E, inclusive, na linha, hoje em dia se pede uns gestores de RH, profissionais com uma visão estratégica, ligada à estratégia do negócio. Então, a partir do uso dessa ferramenta, você tem as informações necessárias para passar questões estratégicas para os gestores da empresa, qual é o tipo de perfil, a experiência, a formação que está dando mais resultado em cada um dos cargos. Com certeza. E tem um assunto que é importante, a Paula com certeza compartilha dessa percepção. Hoje, o mercado ainda cobra muito do gestor de recursos humanos a velocidade apenas.
Então, assim, eu preciso contratar, me devolve um vendedor rápido, me devolve rápido, rápido. Normalmente o gestor da área pede que é um candidato para ontem. Para ontem. Né? E aí se esquece em medir a qualidade do processo, se esquece em acompanhar o resultado desse profissional. E aí, aproveitando, Marco Paulo, eu fico imaginando, porque num processo tradicional, se alguém pede um novo funcionário, abre uma vaga, o pessoal do RH vai ter que fazer anúncio, ir numa das ferramentas tipo Cato Online, buscar uma série de currículos, fazer leitura desses currículos, para daí pré-selecionar, conversar com alguns para mandar 3 candidatos. Isso toma muito tempo. No caso, na forma com que a ferramenta propicia, o gestor de RH já tem um banco ali preparado, basta ele colocar os parâmetros e já vai trazer quais são os candidatos que hoje já estão na minha rede, não é isso? Eu diria que tem um fator importante para a gente destacar. É assim, vamos admitir que eu tenho uma situação lá em que a minha marca não tem um banco grande formatado já pronto. De alguma maneira, quando eu publico a minha vaga no meu portal, ao mesmo tempo que eu publico no portal, nós, Rede Inteligente, temos um segundo banco de currículos, em que serve como um outdoor das marcas que usam o sistema. Então, a gente pega essa publicação e traz para esse público de profissionais que estão no nosso banco de dados, falando assim, olha, tem uma vaga na marca X, vai lá e leva, passe a fazer parte dessa comunidade. Seu currículo naquela comunidade. E de um jeito muito simples, ele entra e já faz parte. Isso, e a porta de entrada para esse banco maior que vocês têm é o site da Rede Inteligente, é isso? Através do site da Rede Inteligente. Qual é o site? É o www.redeinteligente.com.br ou através do site do próprio sistema, que é www.sistematrabalheconosco.com.br. Ok. Então, de um lado ou de outro, a gente vem construindo essa comunidade, que é uma comunidade interessada em ficar conectada nas marcas que estão abrindo vagas. Isso acontece. Agora, o que é importante? Eu abri o meu sistema e eu tenho poucas pessoas e eu tenho uma vaga específica que eu estou com dificuldade de encontrar um profissional. Vamos dizer que isso aconteça, que pode acontecer. A pergunta que a gente faz para os nossos parceiros é assim, como é que você divulgaria a sua vaga? Eu entraria em comunidades na web, eu publicaria no jornal, eu colocaria no Twitter. LinkedIn. Exatamente. O que você faria, você vai fazer igual. A diferença é que agora você tem uma ferramenta de gestão poderosíssima para trazer qualidade para esse processo. Que vai te ajudar a filtrar, em vez de eu ter que ler o currículo inteiro, o próprio software já vai filtrar aquela e colocar na frente, na lista, as que estão mais próximas do meu perfil. É assim, isso? Mundo antigo, acabou enviar currículo por e-mail anexado. Segue o meu currículo em anexo. Acabou esse mundo. Acabou pegar envelope pardo em loja. A gente trabalha muito com varejo, você também, pegar envelope pardo com um currículo impresso. Esse mundo é velho, acabou. Então, eu convido todos os profissionais, da maneira que eu faria de qualquer forma de divulgação, só que eu vou convidar o profissional para entrar no meu site, da minha marca, que é a marca que está usando o sistema, vou fortalecer a minha marca, porque ele vai ter ali acesso a todas as informações da marca, e quando ele clicar no site da marca, ele vai ter no portal da marca o local para colocar o currículo. Para colocar isso. E agora, então, me conta um pouco na parte de acompanhamento do desempenho daquele que já é funcionário. Como que o sistema me ajuda? Muito legal. Então, assim, primeiro, todo cliente da Rede Inteligente, nós temos um consultor específico para fazer o acompanhamento da marca. Então, esse consultor, num primeiro momento, ele está acompanhando, garantindo que o treinamento da própria equipe dessa marca que acabou de entrar, que os processos seletivos, que de alguma maneira a qualidade de todo o processo está sendo garantida. Então, esse é o lado do início da conversa. As empresas passam a cadastrar os seus próprios profissionais e construir um banco de profissionais. Hoje, nós estamos finalizando o desenvolvimento. Hoje, a ferramenta ela já tem o desenvolvimento de testes online associados a vagas, a publicação de vagas. Então, o que significa isso? Que quando eu entro num processo seletivo, eu já tenho toda a inteligência montada. Até o final do ano, nós vamos estar lançando para todos os usuários da ferramenta um outro tipo de teste, que é a avaliação de desempenho do profissional, aonde não é o profissional que responde mais, é o consultor de recursos humanos, que pode estar fazendo uma avaliação, por exemplo, de competência no processo seletivo, ou é o chefe do profissional, que vai colocar ali todos os indicadores da função e vai poder preencher quais são os resultados desses indicadores. Então, a ideia é que a gente tenha a vida desse profissional dentro da organização.
como ele passou no processo seletivo, qual foi a conformidade com que ele foi contratado e depois qual é a vida dele inteira dentro da empresa. Até para a gente medir, é uma coisa interessante, Paola, porque muitas empresas medem a qualidade do processo seletivo, inclusive citando o turnover. Isso. Puxa, meu turnover é muito alto, então eu tenho problemas. Ou, não, eu não tenho problema nenhum, meu turnover é praticamente 0,2%. E o que a gente vem discutindo, as empresas vêm amadurecendo a respeito desse tema, é porque o turnover baixo pode significar que nós estamos pessoas com baixo desempenho ficando na empresa por um monte de tempo. Se eu não tenho como medir, avaliar, eu mantenho. Dizem que o pior são as pessoas médias, porque os muito bons se destacam e você está feliz. Os muito ruins, normalmente, você acaba desligando, mas aqueles que têm um desempenho intermediário, eles costumam ficar na empresa e não contribuem com o resultado necessário, né? Então, com a ferramenta, todas as pessoas têm acesso a comparar esses resultados. Esse é o grande diferencial da gestão por desempenho. Quando você quer medir desempenho de equipe, você define indicadores e começa a medir. E medir quando? Medir sempre. Eu quero acompanhar, porque a partir do momento que eu começo a analisar o desempenho de cada profissional da minha equipe, eu vou ter uma grata surpresa. Eu vou descobrir que existem profissionais que desempenham mais do que os outros. E quando eu descubro isso... eu posso ver qual é o perfil dele e buscar pessoas com esse perfil. E é o perfil, eu checo o meu treinamento, eu estabeleço necessidades, porque eu vou descobrir que aquele profissional está praticando coisas que ele não aprendeu comigo. Então eu vou estabelecer uma outra linha de treinamento que eu percebi importante. Então eu posso ter um levantamento até de necessidades de treinamento, né? Com certeza. A Bruna mandou uma pergunta: qual é a principal diferença do sistema Trabalhe Conosco em relação aos sistemas oferecidos pela concorrência? Muito boa pergunta, Bruna. A grande diferença é o foco de gestão que a Rede Inteligente trouxe a partir da história da Rede Inteligente como uma consultoria de gestão de desempenho. Nós estamos construindo e melhorando a ferramenta a cada tempo para que ela seja um forte instrumento de gestão de desempenho para o gestor de recursos humanos. De alguma maneira, nós estamos já ajudando as grandes empresas a, primeiro, estabelecer o desempenho da equipe de recursos humanos. Será que os meus processos seletivos estão a contento? Quantos estão participando de cada processo? Por exemplo, se eu trouxer 3 candidatos, naquele exemplo que você comentou bem, Paola, eu trago 3 candidatos. Se eles nasceram de um grupo de 300, eu tenho uma qualidade de processo. Claro. Se for de um grupo de 5, 6, eu tenho outra. Então, de alguma maneira, a ferramenta, a gente gera um relatório para todas as empresas, usuárias da ferramenta, aonde na ferramenta vai ter quantos profissionais participaram de cada processo, quantos por cento do pré-requisito esses profissionais atenderam de cada processo. E até uma forma, tanto vamos dizer, do dono ou do diretor da empresa, acompanhar o trabalho da sua equipe de recursos humanos. Perfeito. Né? Então, uma proposta que é um diferencial grande da Rede Inteligente, assim, a nossa relação é uma relação de longo prazo. Nós temos, Paola, o retorno do investimento, ele começa a aparecer para cada cliente depois de quase 1 ano de contrato. Porque a nossa ferramenta ela tem um preço muito acessível, ela é muito interessante. Isso. Como é a cobrança desse sistema? Perfeito. E esse é outro diferencial. Porque como a gente quer construir uma ferramenta de gestão de longo prazo, porque para eu poder medir a coerência disso, Bruna, até respondendo um pouco a pergunta da Bruna, para eu poder medir a história desse profissional dentro da empresa, eu tive que primeiro construir na ferramenta o banco de colaboradores. E a história desse profissional é coisa de anos. Se eu só faço o serviço de contratação e não meço o resultado, eu perdi o elo. Então, o que acontece? A nossa relação com as nossas marcas parceiras é relação de longo prazo. Como que a gente cobra? Sendo de longo prazo, para a Rede Inteligente, o que interessa é que a marca use bem e use muito a ferramenta. Então, eu não cobro por senhas, eu não cobro por processo seletivo, por candidato, por uso, por tamanho de banco de dados, muito pelo contrário. O que eu quero é que a marca explore essa ferramenta, use o máximo possível, porque quando ela transforma isso como realmente o canal oficial para todas as vagas, se estabeleceu uma relação de confiança e de longo prazo. Nós vamos ficar muito tempo com a marca.
Inclusive, eu sei que vocês atendem, por exemplo, o Magazine Luiza já há algum tempo com outras ferramentas, não é? E aí nasce a oportunidade, porque nós somos uma empresa de consultoria de gestão, como a gente está, de alguma maneira, participando do dia a dia do negócio, a gente respira o negócio, de repente a gente percebe que tem uma necessidade e gera uma ferramenta como nasceu a nossa. Então, alguém que já tem esta ferramenta, e agora você falou que para o final do ano vocês estão incrementando com a parte de gestão do desempenho e tudo mais. Os seus clientes recebem automaticamente essas novidades ou eles têm que ter um adicional, alguma coisa? Isso. Então, eu vou te responder a sua pergunta e completar o conceito da cobrança primeiro. O conceito da cobrança do sistema Trabalhe Conosco, ele é por tamanho de empresa. Qual é o conceito? De alguma maneira nós vamos medir, e a maneira é bem clara, por número de colaboradores. Então a gente mede o tamanho da empresa por número de colaboradores. Quantos colaboradores ela tem hoje? Aí a gente pega essa informação, leva numa tabela, onde a tabela ela tem um cuidado. Quanto maior a empresa, quanto maior o número de colaboradores, mais barato fica por colaborador. Então a gente gera escala para a marca. E aí E tem um número mínimo de colaboradores para participar? Na verdade não. Nós temos hoje empresas com menos de 30, menos de 10 estão usando, e nós temos empresas com alguns milhares, mais de 15 mil profissionais. Mas o que a gente faz, na verdade, ou de um jeito ou de outro, é congelar o valor dessa mensalidade, porque o nosso sistema é uma assinatura, e a gente congela o valor dessa mensalidade por 12 meses. E tem um outro detalhe importante que é um diferencial grande. Enquanto algumas marcas, elas amarram o cliente no contrato, na Rede Inteligente não. Então o que a gente faz? Como nós queremos ficar com os nossos parceiros? Por competência e não por contrato, no nosso contrato não tem tempo mínimo. A empresa entra e começa a funcionar. Se em qualquer tempo ela quiser sair do sistema, ela nos avisa com 30 dias de antecedência, a gente desliga a ferramenta. Esse é um diferencial muito legal. E eu sei que vocês têm um outro diferencial, se alguém quiser experimentar essa ferramenta, conta para nós como é que funciona. Isso é muito legal. De alguma maneira, o que a gente aprendeu, né? É que para o gestor de recursos humanos, por mais que a gente apresentasse, que a gente entrasse no detalhe da ferramenta, o gestor ele vai conhecer de fato usando. Então nós quebramos um paradigma. Vamos fazer o seguinte, você marca, está interessado em usar a ferramenta? Nós vamos te dar mais de 60 dias de utilização da ferramenta de graça. Coincidentemente, entrou ao mesmo tempo a Angélica fazendo essa pergunta, como eu faço para conhecer o sistema? Pronto, então você vai conhecer, Angélica, usando o sistema. De que jeito que vai ser isso? Nós parametrizamos a ferramenta com a cara da sua empresa e disponibilizamos um link para você colocar no site da sua empresa e você vai poder colocar todas as vagas que você tiver em andamento já dentro da ferramenta. Passado 60 dias fora o mês corrente, nós vamos estar sentando com você e vamos debater a sua experiência. Qual é o conceito que está por trás disso? Como nós somos uma empresa que trabalha desempenho, para nós essa troca ela tem um valor agregado muito grande. Mais de 95% das empresas que passam por esse processo viram assinantes da ferramenta e usam a ferramenta. E aqueles poucos que não viram, a gente usa dessa experiência para captar do mercado o que é percebido como valor e incrementar a ferramenta. Então, melhorar ela mais adiante. Então, vale o investimento aí, porque vocês têm sempre um retorno. Para nós, sim, não temos dúvida. E o grande desafio da rede, por isso que a gente foi para o Conar e está indo para a feira e desenvolveu materiais, é que, de alguma maneira, o que nós precisamos agora é mostrar a cara, ampliar a percepção, trazer as empresas de recursos humanos para usar a ferramenta, porque esse é um diferencial também. A gente quer trabalhar desempenho e a gente quer ajudar as empresas de recursos humanos que prestam serviço para essas grandes marcas, que elas tenham uma ferramenta de gestão interessante também. A ferramenta, ela não é contra a empresa de recursos humanos, ela passa a ser um instrumento de trabalho de um profissional de recursos humanos. Então, quer dizer que vocês também vão oferecer essa ferramenta para empresas de contratação, empresas que fazem vagas, vão poder usar a rede inteligente e oferecer isso como um benefício para os seus clientes. Exatamente. E junto com isso, a gente tem uma política comercial subsidiada para essas empresas, porque para nós, empresa, é muito importante que o profissional de recursos humanos conheça a ferramenta e venha para esse mundo novo. Venha participar desse mundo de gestão que é fantástico. Com certeza. E aí, vamos dizer, para conhecer, eu acho importante a gente falar do site, porque me parece que o Rede Inteligente não tem o E, não é isso? Exatamente. Então, quando você for digitar na web, você digita www, Rede de vermelho em inglês, com a palavra inteligente junto. Então, é redinteligente.com.br.
E fala o telefone, se alguém quiser ligar. E o nosso telefone, nós estamos em Campinas, do lado da Unicamp. Nós temos um centro de treinamento maravilhoso, a Paola teve a oportunidade de conhecer. E nós atendemos o Brasil inteiro, porque a ferramenta na web, eu tenho clientes que nunca nos conheceu e usa a ferramenta. Por telefone a gente faz essa apresentação. Então o nosso telefone é 19-3289-6565 e o meu nome é Marco Polo, tudo junto, um L só, @redeinteligente.com.br. Eu sou diretor da empresa e responsável pela área comercial. E aí, Marco Polo, queria que você me explicasse um pouco na implantação, porque software, hoje em dia, você falou a questão de treinamento, né? O software, muitas vezes, eles são autodidatas, né? Não seria essa palavra, mas eles são tão fáceis de utilizar que não precisa de treinamento. Mas, na prática, na hora que a gente começa a usar, começam a surgir dúvidas. Como é que vocês fazem com esse suporte no início? Perfeito. Então, assim, como eu disse, todo cliente ganha um consultor referência dentro da companhia. A Rede Inteligente tem um consultor que vai cuidar da experiência da sua marca e vai te dar todo o suporte. O sistema, ele é amigável, ele teve essa proposta, esse desafio de ficar o mais amigável possível. Então, o usuário, ele rapidamente se familiariza e se sente super à vontade com a ferramenta. Nós treinamos a boa parte do conteúdo por telefone, com acesso na web, o cliente está usando a ferramenta do lado de lá e o nosso consultor do lado de cá está dando todas as instruções. E se tiver necessidade de um treinamento presencial, a gente faz também. Então, de alguma maneira, os nossos clientes ficam muito confortáveis, porque fez uma primeira vaga, na segunda, na terceira, ele entra no automático, porque ele é muito amigável, ela é muito fácil de usar. Ok. A Carla está até perguntando como que ela faz para conseguir esse período gratuito no programa. Olha, Carla, é muito simples. Você entra no nosso site ou você liga direto para o 19-3289-6565. Pode pedir para falar com o Marco Polo, com a Poliana, com a Karine, e vai ter uma equipe pronta aguardando a sua ligação, ou você manda um e-mail. Mandando um e-mail para a gente retorna a ligação e rapidamente a gente vai detalhar todos os benefícios da ferramenta e vai disponibilizar um link para você poder conhecer a ferramenta. E eu queria aproveitar, Carla, e te fazer um convite. Eu entrei no site para conhecer e gostei muito da forma clara, simples e objetiva que eles explicam a ferramenta e os benefícios. E no final dessa apresentação tem até as instruções de como fazer para conseguir essa experiência gratuita. Uma outra coisa que eu gostei você conhece pouco o DISC e quer conhecer um pouco melhor como funciona? Lá nesse espaço você tem um lugar que você clica e ele explica detalhadamente como quais são as características e o quanto isso pode ajudar no seu processo de seleção. Então, acho que é um convite que vale a pena. Com certeza. Obrigado por reforçar, porque de fato, inclusive até o DISC, ele tem um videozinho, você vai clicando, ele é interativo, você vai passeando pela metodologia DISC, ele é bem legal. Mas liga pra gente, que é disso que nós vivemos, a gente entra em contato com o maior prazer, detalha a ferramenta e disponibiliza o mais rápido possível para o cliente usar. Que depois que usar, você vai se encantar. O pessoal fala, puxa, vocês são sacanas, né? Vocês dão esse melzinho, porque realmente... Mas essa é uma estratégia vencedora, que dá segurança para quem está ficando. E é importante citar, quem entra hoje para usar a ferramenta durante esse período gratuito, não tem compromisso de continuidade nenhum, não tem custo nenhum. E mais, se no final da experiência ele quiser sair, nós entregamos, e ele solicitar, nós entregamos 100% do banco de currículos que ele construiu no período para ele. Em formato de arquivo, não, em formato digital, em planilha. Então você tem a garantia de que vai conhecer uma ferramenta séria, que grandes marcas estão utilizando hoje, e se você não gostar por algum motivo, de você nós vamos querer o aprendizado, que você nos dê a dica, e depois você vai poder pegar esse banco de dados e continuar sem a ferramenta se for assim. Mas você vai gostar, eu tenho certeza. Os clientes normalmente, vamos dizer, que entram aí usando, eles têm uma continuidade e uma experiência. E um ponto que você tocou, mas não explicou um pouquinho, como funciona esse retorno do investimento feito na ferramenta. Depois, vamos dizer, de um ano, qual é o principal benefício da ferramenta e por onde vem o resultado dela? Muito legal. Então, a grande discussão é assim, quanto custa trocar um profissional? Esse é o grande debate das marcas. E as empresas, elas tendem a, de alguma maneira, fazer uma conta muito rápida, muito simples e falar assim, custa o valor do salário. E, na verdade, é muito mais do que isso. Custa o treinamento, custa o período que esse profissional ficou desmotivando toda a equipe, custa todo o processo de transição.
Então, o grande retorno, quando vocês entrarem em contato com a gente vai mandar uma conta que assim é fantástica. Você pega o turnover da sua empresa e multiplica o número de colaboradores que você troca todo ano por R$2.000, vai te dar um valor assim, pé no chão, que você vai tomar um susto, como a ferramenta praticamente ela se paga e sobra dinheiro. Muito rápido. A Jaqueline mandou uma pergunta, resumidamente, qual é a alma do seu negócio? Olha, Jaqueline, a alma da Rede Inteligente, ela pelo próprio nome, se você entrar no nosso site, você vai ler no Rede Inteligente a palavra gente com um sorriso. Então a alma do nosso negócio são as pessoas, a gente acredita nas pessoas e como nós trabalhamos sempre com desempenho, a gente acredita na capacidade que as pessoas têm em se superar. Então essa alma, a ferramenta, ela existe com esse propósito de trazer para a gestão do negócio a superação contínua e uma melhoria de desempenho que realmente vale a pena. Olha só, isso que eu acho importante, né? É uma ferramenta de gestão de recursos humanos focada no desempenho estratégico do negócio. Então, realmente traz um diferencial. Nosso tempo passa muito rápido, né, Marco Polo? Eu quero agradecer muito aí por essa entrevista, por essa oportunidade e com certeza quero voltar aí a visitá-los e na próxima feira que tiver também ter a oportunidade de conhecer o stand e estar aí a par de todas as novidades que você sempre traz. Muito legal, eu agradeço a oportunidade. Eu imagino que em breve a gente vai estar sentando novamente, porque o ano que vem nós vamos lançar um produto novo. Olha, muito então bacana. Já tem planos. Então tem novos planos aí focados em gestão. E é o projeto Orion, mas a gente fala disso numa outra oportunidade. Numa próxima oportunidade. Muito bom, eu agradeço bastante. Muito obrigado. E eu vou aproveitar esses minutos finais para falar um pouquinho aí de agenda. Agenda são algumas sugestões do programa Alma do Negócio de eventos que você pode participar. Então, na agenda de hoje, eu começo falando do treinamento Usina de Ideias. Usina de Ideias é um treinamento desenvolvido pela Artemisia, que é uma ONG que fomenta negócios sociais. É uma metodologia muito inovadora para você que tem ideia de um negócio social, você que tem vontade de empreender um negócio social. Vale a pena conhecer essa oportunidade, única metodologia, tudo que a Artemisia faz tem uma qualidade incrível e com uma inovação que você não vai encontrar em outro lugar. Para informações, www.artemisia.org.br. Nós temos agora no sábado o bate-papo sobre e-commerce da Lígia Dutra. Então, se você está envolvido no meio de e-commerce, não pode perder. Sábado agora vai ter bate-papo em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Aracaju. Que é a informação www.batepapoecommerce.com.br. E para quem está na Bahia, em Salvador, você tem o Café com Negócios, organizado pela DC3 Comunicações com o apoio da FEMICRO da Bahia. Eles vão ser vários cafés com negócios daqui até o final do ano. Dia 23 de setembro, hoje está acontecendo um em Itapuã. Dia 7 de outubro é o próximo, em Periperi, e aí continuam de 2 a 3 eventos por mês até o final do ano. Informações www.femicro-ba.com.br. O programa Alma do Negócio está no Twitter. Quer nos acompanhar? _Alma do Negócio. Eu também estou lá, Paola Tucunduva. Se você está no Twitter, basta nos procurar. E eu agradeço muito a divulgação aí, Michel Thier, André Teles, Dudu Gentil, Gabriel Leite, Ora Fai L. Nunes, todos eles retuitando e passando aí informações dos temas do programa Alma do Negócio. Muito obrigada. E quero ouvir também sugestão de temas. Mande para nós pelo Twitter sugestões de temas que você precisa para o desenvolvimento do seu negócio. Eu agradeço muito a Iorani Rabelo, hoje visto essa confecção mineira, vale a pena você conhecer no www.iorani.com.br.
Se vocês gostaram do meu visual novo, a Lia e a Michele França. E eu senti falta do Cadu Porto, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Espero que você esteja bem para o próximo programa. Cadu, muito obrigada. Hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais. Alma do Negócio às 16 horas. E o nosso tema da semana que vem, que vai ser gestão de competências na sustentabilidade. Você sabe como gestão de conhecimento pode te ajudar com a sustentabilidade? Eu vou conversar com a Sônia Wada, da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, e o Lívio Glosa. Eles vão contar tudo para nós, como funciona e quanto isso pode te ajudar. Te espero, então, quinta-feira que vem às 16 horas. Muito obrigada e uma boa tarde.